Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje vamos a jogo. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. He says I'm talking with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. And they said, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. E regressamos para um novo Conversas de Esquina com o Zeco Smith, Cool Kids, novo êxito, novo programa e também uma nova surpresa para todos aqueles que nos ouvem pela primeira vez nas Conversas de Esquina. Recebemos um antigo profissional de futebol, hoje comentador, Dani. Muito obrigado por teres aceito o convite nesta tua agenda de loucos em semana de Champions de Liga Europa. Muito obrigado por teres aceito o convite e é um prazer receber-te. Pergunto-te, na tua carreira, nas equipas por onde passaste, nos relevados que pisaste, utilizaste muitas vezes a palavra se? Sim. Se não estivesse a chover, se as botas se a bola não estivesse vazia, se o guarda-redes não defendesse, se a defesa não tivesse subida, se o passe tivesse corrido bem, se o remate tivesse ido à baliza. Os Cs fazem parte da vida de um jogador de futebol, sem dúvida. Na tua carreira e naquilo que viveste, há espaço para o arrependimento?
Claro que há espaço para o arrependimento, embora seja uma palavra muito forte. Porque a vivência que o futebol nos permite ter em todos os planos, plano humano, plano profissional, não nos dá muito tempo. O futebol é muito rápido, é uma vida muito, muito intensa, muito rápida, e que não nos dá muito tempo para pensar no dia da manhã, no se fizesse isso, se fizesse aquilo, e também não dá muito tempo para, enquanto estamos a vivê-lo, termos tempo para arrependimento. Agora, quando passam os anos e quando olhamos para trás e a vida passa a ser mais tranquila, aí as coisas já se alteram. Mas és saudosista ao ponto de pensares na tua carreira e queres voltar para trás e fazer tudo diferente? Não. Hoje uma pedra sobre o assunto? De maneira nenhuma, sabes porquê? Porque no momento as circunstâncias fazem com que nós tenhamos atitudes e que tenhamos comportamentos de acordo com aquele momento e com as circunstâncias em que esse momento está incluído na nossa vida, e portanto não podemos estar agora olhando para trás e com mais de 10 anos em cima ou 15 anos em cima, estarmos a pensar é aquela velha máxima se eu soubesse o que sei hoje. Mas criaste anticorpos no mundo do futebol? Sim, para a minha defesa, não contra outras pessoas, não dessa forma. Dou-me bem com todas as pessoas não há inimigos com quem trabalhei. Não criei inimigos, criei muitos amigos, muitas amizades, muitas ligações. Hoje em dia mantenho uma estreita e forte ligação com pessoas, com indivíduos que pertenciam aos clubes por onde passei. E curiosamente o clube, talvez que fosse o mais difícil de ter uma ligação e que culturalmente as pessoas possam dizer que não tem nada de semelhante com a nossa cultura, é o clube, e são as pessoas com quem eu mais me identifico e com quem melhor me dou. As pessoas que te seguiram, que sentiram a tua carreira, que viram os teus jogos, têm uma imagem errada acerca de ti? Não, eu não me preocupo muito com a imagem que as pessoas têm. A imagem também é fruto do nosso trabalho, obviamente, é fruto dos nossos comportamentos, mas também é fruto da publicidade que se faz e também do momento e, mais uma vez, as circunstâncias em que estão inseridos certos comportamentos. Portanto, eu percebo perfeitamente que as pessoas tenham uma imagem assim ou assado de mim e que hoje em dia se calhar tenham outra. Portanto, isso é perfeitamente concebível dentro dos comportamentos que existiam na altura. Mas por algum momento pensaste que as pessoas te deixaram de ver como um futebolista, como um jogador, como um profissional, para te ver como um boémio? Sim, isso já aconteceu e tenho a noção de que isso aconteceu, e muitas vezes chamavam-me modelo. Eu nunca fiz nada de modelo, a única coisa que fiz foi uma vez uma passagem de modelos para abraço, e portanto sempre com um sentido lúdico da situação e ao mesmo tempo a tentar apoiar uma associação que bem precisava do nosso apoio na altura e que hoje em dia felizmente está bem mais forte. E também posso dizer que foi graças a alguma força que nós fizemos no princípio que muitas delas cresceram, e portanto foi isso que aconteceu, e a partir daí fica com rótulo. Depois outros rótulos também dos meus comportamentos fora do campo de futebol, mas para mim sempre foram próprios da minha idade e sempre foram próprios da minha maneira de ser, e eu isso nunca iria abdicar por estar infeliz e estar dentro do futebol, mas infeliz. Nunca ficaste zangado com essa imagem que criaram de ti? Sentimento de injustiça? Sim, mas o futebol é tão rápido. Bastava marcar um golo em que a seguir todas essas pessoas que me chamavam boémio, etc, que me punham rótulos, estavam a bater palmas e estavam a felicitar-me. Portanto, sabemos perfeitamente qual é a capacidade que o futebol tem de mexer com a cabeça das pessoas e mexer com os sentimentos das pessoas. Portanto, eu não posso levar a sério quando me põe um rótulo num dia e no dia seguinte a mesma pessoa, ou o mesmo jornal, ou a mesma revista, punha-me outro rótulo completamente diferente. Portanto, uma pessoa ia de bestial a besta em poucos segundos, em poucas horas, em poucos dias, e portanto, isso para mim, essa volatilidade em termos de imprensa, deixava-me seguro daquilo que eu sou. Terminaste a tua carreira quando eu quiseste terminar? Exatamente, terminei-a quando eu quis, quando quis. Porquê tão novo? Porque comecei muito novo. Comecei aos 8 anos. Eu comecei aos 8 anos a jogar futebol e comecei aos 8 anos a ser praticamente um profissional de futebol. Aos 15 anos foi o meu primeiro contrato profissional, mas aos 8 anos eu já ia para o Sporting quase todos os dias, 4 vezes por semana, mais uma ao fim de semana. Desde os 8 anos até aos 17, 18 em que saí de Portugal. Foi
a minha vida era isso, era o futebol e estudar. E, portanto, quando cheguei a uma certa altura da minha vida em que já não me sentia completo, senti que estava também a desrespeitar o futebol e a paixão que tenho pelo futebol, se continuasse infeliz. Depois também há indivíduos que passam pelos clubes, e aí eu tenho também uma máxima: os clubes ficam, as pessoas vão e vêm. Sim. E portanto nunca podemos desrespeitar o clube, mas quando há pessoas que estão à frente do clube em que nós não nos identificamos, é melhor cortar a ligação, e é melhor sair e manter o respeito sempre pelos adeptos e pelos amantes do futebol. Estiveram em vias de matar essa paixão que tinhas pelo futebol? Sim, durante 3 ou 4 anos depois de ter deixado de jogar, nem sequer, se calhar há 3 anos, fui viver para fora, para Troia, afastei-me completamente do futebol, não sentia vontade nenhuma nem de ver, nem de jogar. Senti um grande desagrado e uma grande desilusão em relação à paixão que eu tinha pelo futebol e à força que o futebol me dava. Estamos a ver, foram desde os 8 anos até aos 27, são 20 anos, todos os dias a treinar, todos os dias a jogar, todos os dias com bola, todos os dias a pensar futebol. E portanto é preciso haver uma grande paixão e uma grande vontade para que se consiga ter esse ritmo de vida. E quando e como te reconciliaste com o futebol? Quando é que surgiu esse amor? Novamente? Quando é que se reacendeu a paixão? Felizmente tive a sorte de conhecer pessoas que trabalham obviamente, a minha vida está e vai sempre estar ligada ao futebol, isso é inevitável. E depois tive a sorte de conversar várias vezes com o Joaquim Sousa Martins e falar-lhe da grande vontade, da grande paixão que eu poderia ter, que poderia crescer dentro de mim, que na altura era uma curiosidade, mas que se desenvolveu para ser uma grande paixão, que é aquilo que eu faço neste momento como comentador. Adoro ver futebol, adoro conversar sobre futebol, adoro identificar os momentos do jogo, identificar as situações que reconheço dentro do jogo, e muitas vezes reconheço-as sinceramente com alguma facilidade. Os passes, consigo ver antes para onde é que o jogador tem que passar a bola, consigo identificar isso porque era aquilo que eu fazia dentro do campo. Então é de certa maneira uma continuidade daquilo que fazíamos dentro do campo, mas agora deste lado. Ficaste de fora ou de parte da história do futebol português, da grande história do futebol português, por teres terminado a carreira tão cedo? Sim, mas antes isso já tinha acontecido. Eu cheguei a fazer, nunca cheguei a ir às fases finais nem de mundiais nem de campeonatos da Europa, sempre em detrimento de outros jogadores, mas fazia sempre os jogos de apuramento, preparação, estive sempre com o grupo. Outros interesses? Sim, lá está, mais uma vez, essas situações, e eu nunca tive essa preocupação de pôr os agentes do futebol a tentar fazer lobbies em relação à minha pessoa e à minha possível ida a essas fases finais, e portanto tenho a certeza, tenho o conhecimento de que houve momentos e não há outra explicação também, já que uma pessoa faz um percurso e depois chega ali e vai outro, portanto é perfeitamente compreensível, mas isso são situações que eu espero que já não aconteçam hoje em dia no futebol. Espero que isso esteja terminado. Ainda acontece aqui ou ali, mas de facto no meu tempo acontecia com grande visibilidade, portanto estava à vista de todos e ninguém dizia nada. Os bastidores tramaram o Dani. Poderia ser um livro Não, de maneira nenhuma, não. De maneira nenhuma, não atiro culpas para cima de ninguém. Isto são situações do dia-a-dia do futebol com que os jogadores têm que conviver, com que os diretores têm que conviver, os presidentes, as direções. Isto são situações que acontecem, estão constantemente, não, leva o meu jogador, mete o meu jogador, aproveita que ele agora está em forma, portanto isto são situações que acontecem no dia-a-dia. E tu nunca quiseste usar essa força, essa pressão para chegar? Não, nunca quis, nunca achei que fosse necessário, até aí nunca tinha sido necessário, e portanto eu tive um passado nas seleções jovens que falava por si, e, portanto conhecia muitas das pessoas que faziam parte da Federação e continuo a conhecer, mas são momentos, são situações momentâneas. A Federação está acima de tudo e muitas das pessoas que estão à frente da Federação e da nossa seleção são pessoas
com competências extremas e a quem lhes reconheço uma grande capacidade de trabalho. Enquanto profissional durante 20 anos e com essa passagem pelas camadas jovens, almejaste algum lugar no futebol português? Gostavas de ser recordado de alguma forma que agora não és? Não. Não, Nunca viveste para a história? Não, nunca vivi para a história. Aliás, eu fui considerado o segundo melhor jogador e o segundo melhor marcador no Campeonato do Mundo de Sub-20 no Qatar, e isso para mim é relativo, nem no momento teve grande importância. Quando recebi os prémios, estava na conversa com uma série de colegas meus, com o Beto, com o Diogo Matos, com o Carlos Felipe, com o Madureira, com o Nuno Gomes. Estávamos todos na conversa e de repente chamou o meu nome: olha, vem cá receber o prémio. Eu não me importava isso, importava mais os prémios coletivos, importava-me também a grande ligação que havia entre os jogadores e o compromisso que tínhamos uns com os outros. E eu lembro-me, por exemplo, nesse Campeonato do Mundo do Qatar, temos histórias fantásticas e tivemos um colega nosso que foi expulso logo nos primeiros segundos do primeiro jogo. E lembro-me que ao intervalo teve uma conversa com vários jogadores, aqueles mais importantes, aqueles mais incisivos, e ele veio falar connosco e diz-nos: temos que ganhar este jogo, porque se não ganharmos depois os outros dois são muito difíceis e podemos não passar, e se não passar acaba aqui a minha carreira e nunca mais jogo ao futebol. Quer dizer, isso para mim é que tinha grande valor, e a ligação e o compromisso que nós tínhamos uns com os outros fez com que nós puséssemos ali um pouco mais de nós para conseguíssemos alcançar de facto a vitória. E um grupo ser muito ligado, muito junto. Ainda hoje em dia termos uma grande comunicação e uma grande amizade entre a maior parte, mesmo com a equipa técnica, mesmo com as pessoas que nos apoiavam, os enfermeiros, os médicos, os roupeiros. Ainda o outro dia me ligou um técnico de equipamentos da altura, sim. Agora é técnico de equipamentos. Estava a almoçar com outro colega nosso. Estávamos aqui a conversar sobre essas alturas, sobre esses momentos, e isso para mim é que fica do futebol, isso para mim é que é fantástico, além dos grandes momentos, sim, dentro do campo. Mas obviamente, mais do que os golos, mais do que os jogos, o que tu guardas mesmo são as pessoas. O que eu guardo mesmo é as pessoas, guardo as pessoas e guardo os clubes, obviamente, e guardo a seleção e a vivência que isso nos deu. A maturidade que nos deu, a ajuda a crescermos como homens, as pessoas que nos ajudaram a formar o nosso caráter e a nossa personalidade. Isso nunca hei de esquecer e hei de sempre levar comigo e no meu coração, obviamente. Agora, aqueles momentos maus, e porque o diretor disse isto, ou o presidente não quer renovar o contrato, ou quer baixar o salário, portanto, essas coisas para mim não têm importância, e passei uma escova por cima disso e segui em frente. Mas alguém no mundo do futebol te virou as costas e não, te ninguém traiu? Me virou as costas, ninguém me traiu. Agora, os clubes às vezes têm propósitos e têm uma linha a seguir, e às vezes isso é mais importante do que outras coisas, e às vezes as pessoas que estão à frente criam objetivos que não são os melhores, e depois não conseguem medir as palavras, e às vezes acontecem situações desagradáveis, e por isso às vezes uma pessoa tem que passar uma escova e virar as costas e seguir em frente. Hoje és mais adulto graças ao futebol? Obviamente que sim. Então sair de Portugal aos 18 anos, ir para a Inglaterra, depois ir para Amsterdão, viver sozinho, ter que passar a ser um homem tão rápido. Aliás, aos 10 anos, já 8, 9 anos, eu ia de comboio, de autocarro para o treino, voltava, ia às 4, 5 da tarde, voltava às 7, 8 da noite, ter que conviver com situações desagradáveis, difíceis. Não é fácil, portanto, para uma criança conviver com isso. Somos obrigados a crescer rapidamente, mas ao mesmo tempo não podemos perder também uma grande parte da nossa vida, que é a infância, que é o crescimento. Portanto, é isso que nos molda, é isso que nos faz também ser felizes, e uma criança ter já com 6, 7, 8 anos já começar a ter regras e horários e tudo isso, não que não seja bom, mas todos os dias se calhar um bocadinho mais. Regressando a esse campo da juventude, da infância, olhando para trás, denotas alguns momentos que poderiam ter sido melhores vividos e que não foram devido ao futebol? Como criança? Fica essa mágoa. Sim, como adolescente, viver outras experiências que não viveste. Todos os dias. E tentas recuperar agora? Não, agora não, obviamente que não dá. Já não posso ir para a rua jogar a bola com os meus amigos, porque hoje em dia já ninguém joga a bola na rua. Mas eu lembro-me que tinha escola. Quando voltava da escola ia almoçar, ia fazer os trabalhos de casa, e depois na altura em que ia brincar com os meus amigos para a rua, era a altura em que eu tinha que ir para o treino. E depois era apanhar o comboio, depois era apanhar o autocarro. Portanto eram 2 horas de caminho, e depois mais 2 horas de treino, depois mais 2 horas
para cá, portanto tirava-me cerca de 6, 7 horas por dia, e se calhar 3 ou 4 dessas horas eram as horas em que eu poderia estar a brincar com os meus amigos e que isso não acontecia. E essa vivência sofrida, entre aspas, no mundo do futebol, o que Não é é que sofrida, não é sofrida. Sim, Sofrida mas- é uma palavra muito forte. Sofrida é uma palavra muito forte porque ao mesmo tempo estava a fazer uma coisa que que se calhar gostavas. todas as crianças queriam fazer. Agora, a minha forma de ser, a minha maneira de ser é que eu gostava de ser uma criança muito feliz, muito alegre, e gostava sempre de estar com os meus amigos e brincar com os meus amigos. E se calhar o ter que ir treinar e o ter que estar a treinar segundo as regras do Mister não era aquilo que eu queria. Se calhar o que eu queria era estar na brincadeira e só olhando para o aspecto lúdico da brincadeira com os meus amigos. E isso é diferente. Ok, pegando então em vivência disciplinada, por assim dizer, o que é que te trouxe hoje ao Dani com 38 anos? O que é que me trouxe? Sim. Como assim? O que é que tu hoje és graças a essa vivência disciplinada, a esse momento de sair fora do país e viver sozinho? Vês a vida de uma outra forma, de outra maneira, com outros olhos? Já passou tanto tempo, Ruben, já passou tanto tempo. O meu crescimento foi assim, eu não planeei as coisas, eu não fui vivendo, fui crescendo à medida que as situações se me iam deparando. Hoje voltarias à a minha sair frente. do país Sim, para jogar para... Sim, obviamente que sim. Então, viver em Londres com 18, 19 anos, viver em Amsterdão com essa idade, foi para mim uma coisa fantástica. Agora, obviamente que também havia o outro lado da moeda, em que eu tinha que ser um profissional a 100%, e ser um profissional a 100% e da forma como eu gostava de viver a vida, estar em Londres, estar em Amsterdão, era muito, muito difícil. E depois estava ali, quando estava em Amsterdão, estava no centro da Europa, em Londres também, andava para Paris, viajava, Estocolmo, conheço o mundo inteiro também muito, muito pelo futebol, e isso também é fantástico, e portanto... Sendo um produto das escolas do Sporting, na altura não havia academia de Alcochete, mas iniciando a carreira no Sporting, quando regressaste a Portugal para o Benfica, tiveste medo que te chamassem traidor? Não tive, porque eu primeiro falei com o meu empresário para ir para o Sporting, mas houve uma resposta negativa por parte do Sporting, ou não positiva, não lhe vou chamar negativa, eu não vou lhe chamar não positiva. Também havia muitas situações à volta, o poderio financeiro que existia em Portugal e que não existia em Portugal, mas que existia lá fora. E eu vinha do Ajax, e portanto isso era algo que era difícil para comportar para os clubes portugueses, e o Sporting achou por bem que na altura não era o momento ideal para eu voltar ao Sporting, e então depois de haver uma proposta do Benfica, como profissional tinha que aceitar, ainda para mais porque eu queria voltar para Portugal, porque já estava há 5 anos fora, e mesmo assim tinha 23, portanto ainda com essa idade já ter feito 5 anos no estrangeiro, para mim já era demais, e achei que era a altura ideal para eu vir uns anos para Portugal. Sim. E depois tivesse sair outra vez. E saíste depois para o Atlético. Regressando a Portugal nessa altura, que diferenças é que notaste no futebol de quando saíste para aquele momento? É uma diferença enorme. Em 5 anos houve uma evolução? Não houve, sinceramente não houve. Eu lembro-me que os nossos treinos... havia uma grande dificuldade para quando o José Mourinho chegou. As ideias que ele tinha de treino eram muito baseado naquilo que ele aprendeu também com Louis van Gaal no Barcelona, e que eu tinha tido como treinador no Ajax, e portanto tinha um conhecimento vasto do treino, desse tipo de treino, e cá em Portugal esse tipo de treino não era concebível, e portanto houve uma grande dificuldade para que José Mourinho conseguisse implementar as suas ideias. Ele, felizmente, sendo um treinador com uma grande capacidade de comunicação, conseguiu ultrapassar essas barreiras, mas lembro-me que no início via-se grandes fragilidades em coisas que eu lá fora, e especialmente no Ajax, não encontrava. Coisas básicas, coisas do mais simples do futebol. Desculpa. Coisas do mais simples do futebol, como a recepção, como o passe, eram situações que aqui ainda os jogadores não tinham completamente adquirido. E portanto são bases que no nosso futebol ainda não tinham desenvolvido tão bem. O Sporting fica como o clube do coração? Sim, o Sporting fica como o clube do coração. Passei lá cerca de 10, 11 anos. O meu crescimento e o meu moldar como caráter, personalidade, como pessoa, e muitos anos da minha vida tive lá, passei-os lá, tenho extraordinários amigos no Sporting. É um clube fantástico e tem pessoas que
facto estão de alma e coração à frente do clube e que ajudam sinceramente. Eu tive a sorte de apanhar uma pessoa que é o Sr. Aurélio Pereira, e que ainda ontem falámos ao telefone, e portanto é uma pessoa que de facto simboliza tudo aquilo que um treinador, que um amigo, que um diretor, que um olheiro, chamem-lhe o que quiserem, eu chamo-lhe amigo. É uma pessoa que de facto se preocupa com os jogadores e que pensa não só no lado futebolístico, mas também no lado humano, e pensa nas famílias, e portanto isso sim é que é uma pessoa que abrange aquilo que deve ser o acompanhamento dos jovens em Portugal. E felizmente eu tive a sorte de estar praticamente todos os dias com o Sr. Aurélio Pereira. E depois também tive treinadores fantásticos, Rui Palhares, tive o Manuel Miluir, tive o César Nascimento, o Osvaldo Silva, o professor Carlos Diniz, tudo pessoas que tinham também um grande carinho pelos jovens, pelas crianças, e foram jogadores. O Rui Palhares foi jogador, o César Nascimento foi jogador, o Osvaldo Silva foi jogador, e depois tinham uma forma de estar com os jovens, com as crianças, que era uma coisa fantástica, e isso nunca vi em mais lado nenhum. Gostavas de ter vivido a era Alcochete? Serias um jogador mais completo, um Dani diferente, se tivesses passado por esse campo de concentração? Isso é um dos X. É um dos X. Isso é um dos X. Nunca sabemos, nunca podemos saber. Obviamente que as infraestruturas poderiam ajudar a um crescimento maior, poderiam ajudar a uma melhor análise das fragilidades e do potencial dos jogadores, poderiam ajudar ao crescimento do jogador a vários níveis, humano e profissional. Sim, pode, mas de qualquer das formas eu consegui chegar a segundo melhor jogador do mundo e segundo melhor marcador do Mundial de Sub-20 no Qatar, a treinar no pelado. Portanto, isso... Eu acho que quando há uma capacidade, é obviamente que tem que se potenciar e que tem que se trabalhar os vários níveis, mas eu consegui lá chegar, e eu e muitos conseguimos lá chegar a treinar no pelado. Mas acreditas nessa discussão eterna que existe da capacidade inata para se fazer algo? Sim. Nasceste com esse dom? Sim, eu nasci com o dom, eu não tenho a menor dúvida. E pode parecer arrogante, mas não é porque eu aos 2 anos estava com uma bola, ou quando nasci agarrei-me logo uma bola. As imagens que eu tenho os primeiros vídeos em que comecei a andar era atrás de uma bola, já dava toques, já andava sempre com a bola, andava sempre com uma bola. Isso falares com... Não é arrogância da minha parte, sim. É simplesmente factual e sincero. Por um lado foi bom que esta minha capacidade para jogar a bola já tivesse nascido comigo. Obviamente que houve outras coisas que tive de desenvolver, especialmente a nível físico e também a nível técnico e tático. Houve obviamente um desenvolvimento, mas o remate, a capacidade de ver as desmarcações, de conseguir dominar a bola, isso tudo já vinha comigo, porque eu desde muito miúdo andava sempre com uma bola no pé. Hoje, com a tua família, ainda recordas momentos da tua carreira? Ainda falam sobre esses anos ligados ao futebol? Que imagem é que eles têm de ti? Alguma vez perguntaste aos teus mais próximos que imagem é que eu deixei? Não, nós não nos preocupamos com isso, com o futebol, e não nos preocupamos com o passado, vivemos muito o presente, preocupamos com o futuro. A minha irmã tem 2 filhos, eu tenho uma filha, vai nascer agora outra. Mas tornou-se tabu o futebol na tua família? Tabu, não. Agora eu falo na televisão, quase todos os dias estou na televisão, estou na TVI. Sobre isso. Estou na TVI, não é descansar, mas eu tenho uma ideia do futebol, e tenho uma ideia aprofundada, e tenho uma ideia trabalhada e estudada, e portanto é diferente, como tu estavas há pouco a dizer, quando vais ver um café ou uma casa de uma equipa, quando vais ver um jogo, esse tipo de reações são reações que não estão filtradas, e portanto as minhas reações são filtradas, são trabalhadas, são pensadas e são dirigidas ao público de uma forma através da televisão, e portanto esse é o meu trabalho, e portanto a minha irmã não é nada ligada ao futebol, o meu cunhado até é, por acaso, o meu pai já foi mais, e portanto nós nos nossos jantares, quando estamos a conviver, mesmo com os meus tios, com a família, no Natal, falamos muito pouco de futebol. E pegando por aí, já que falaste na questão do comentário do público, o futebol jogado fora das 4 linhas, e espero que me entendas, torna-se mais difícil. O futebol falado. O futebol falado é porque as pessoas não veem o futebol com os nossos olhos.
digamos assim. Os olhos de um ex-jogador, os olhos de um treinador, os olhos de uma pessoa que está todos os dias a ver futebol e que está todos os dias a ver os jovens a treinar, ou que está todos os dias a ver as equipas a treinarem, começa a ter um conhecimento aprofundado das situações e começa a entender o porquê disto acontecer ou daquilo acontecer. E muitas vezes as reações do público em geral não são baseadas nisso, são baseadas apenas naquilo que estão a ver e focam-se somente naquela situação. Se calhar há outras situações que comprometeram aquele indivíduo. Quer dizer, há muita coisa no futebol. O futebol não é tão simples como isso. Para mim pode ser simples nesse sentido, mas não, quer dizer, há comportamentos dentro do campo que têm reações, e essas reações depois produzem outras reações e por aí fora, e por isso é um complemento de uma série de coisas, não são situações isoladas. O jogador não falha aquele remate só porque a bola veio mal cruzada ou porque ele estava desconcentrado ou que estava a pensar na namorada. Não é nada disso. Muitas vezes a forma como a bola foi cruzada não permite ao jogador rematar com sucesso. Outras vezes a abordagem que o jogador tem ao lance, a forma como ele põe o corpo, a forma como ele põe o pé, ou aquilo que ele pensou em fazer, se calhar isso está errado. Portanto, há muitas coisas e tem que haver uma compreensão mais ou menos aprofundada para se poder ter uma ideia factual daquilo que acontece dentro do campo. Mas mais do que comentar, tentas ensinar quem te vê? Eu gostaria que resultasse alguma aprendizagem daquilo, das minhas palavras, porque sinceramente acho que trabalho para isso, vejo muito futebol, tento conversar com colegas meus que são treinadores, com malta da bola, tento ter também uma visão própria, única, sem poeiras de ideias fora. Feitas. Não há ideias feitas. Eu não posso ter uma ideia feita em relação a um jogo de futebol ou em relação a uma equipa, porque isto está em constante evolução e está constantemente a mudar. Agora, eu não quero é que hajam poeiras de fora que prejudiquem a minha linha de raciocínio, o meu pensamento. Eu quero que isto seja puro e que seja tudo baseado na forma como eu vejo o futebol. E muitas vezes naquilo que eu estou a ver à minha frente. Ainda consegues ver futebol de uma forma apaixonada? Ou já tornaste? Sim, consigo. Apesar desse lado tão racional que tens. Consigo e muitas vezes estou no estádio, estou a fazer um jogo da Champions. No ano passado, por exemplo, fiz a final. Foi uma emoção fantástica. Sim. Foi uma emoção. E estava o Real Madrid de um lado, o Real Madrid de um lado, cheio de portugueses, amigos, e por outro lado estava o Atlético Madrid, uma paixão também, um clube que me diz muito. E eu não sabia o que é que havia de festejar, se era 1-0 do Atlético Madrid, se era depois quando o Real faz um igual. Quer dizer, quando o Sérgio Ramos marca o golo, eu acho que levantei os braços e disse é golo, e só me faltou falar para o microfone ou que isso aparecesse. Já várias vezes também, mas seja de que equipa for, a minha paixão às vezes não é clubística, é mais pelos golos, pela emoção do futebol. Esses amigos que tu deixaste e tens no mundo do futebol, por alguma vez te toldaram algum comentário? Tendes a poupar-te mais a críticas? É complicado, às vezes, estarmos a falar de pessoas que conhecemos, de treinadores que jogaram connosco, de jogadores que jogaram connosco. Isso hoje em dia já começa a ser difícil, mas especialmente a falar dos treinadores que jogaram connosco, é complicado estarmos a identificar situações negativas, mas às vezes isso é o nosso trabalho e, portanto, eu tento ser o mais isento possível e eu costumo dizer, eu falo daquilo que vejo. É tão simples como isso. Semana de Champions, semana de Liga Europa, o programa irá passar depois desses jogos terem já sido disputados. Por isso pergunto-te, não os prognósticos, estamos a gravar esta uma segunda-feira, mas pergunto-te sim, como é que se prepara um comentário, por exemplo, para uma edição da Liga dos Campeões, às 9h30? Então, estás a ver o jogo? Começa no fim de semana. No fim de semana a ver os jogos das equipas que vão jogar, na terça e na quarta-feira. Convém, para sabermos quem foram os jogadores que foram utilizados, os jogadores que foram menos utilizados, qual é a equipa que se está a preparar mais para a Champions e menos para o campeonato.
como é que essa equipa joga, se joga continuamente ao ataque e portanto está muito bem fisicamente e está preparadíssima para jogar também na terça ou na quarta na Champions. Qual é a equipa que quer resolver o jogo nos primeiros 20 minutos e depois a seguir faz um jogo tranquilo, em posse, mas em descanso, que é para estar bem na terça ou na quarta. Há muitas situações que começam logo para mim começam logo no fim de semana. As opções táticas, as opções técnicas, tudo isso para mim começa no fim de semana. E depois na terça e na quarta é muita pesquisa, sempre tu tentar fazer uma análise de forma a que possamos ter a noção de qual é o 11 que cada equipa vai utilizar, qual é a estratégia, qual é a capacidade que essa equipa tem de mudar durante o jogo. Portanto, há muitas situações que requerem a nossa análise, mas é tudo muito baseado nos jogos que vamos ver. A tua mulher já aprendeu a dividir o amor com o futebol? Ao fim de semana, sábado do meio-dia até domingo à noite é futebol, e ela e a minha filha vão para outra sala ver bonecos e coisas assim. Porque mas elas não exigem mais atenção da tua parte, ou consegues compensar? Ao fim de semana é que se eu não vir os jogos, depois vai-me faltar qualquer coisa, porque ainda este fim de semana o Wolfsburgo ganhou 5-4 ao Leverkusen e o Das Bost marcou 4 golos, um deles no último minuto, e o Wolfsburgo teve a ganhar por 3-0, depois deixou ir ao 3-1, depois 3-2, depois 4-2, depois 4-3, depois 4-4 e depois finalmente conseguiu marcar o 5-4. Portanto, isto diz muito de uma equipa como o Wolfsburgo, diz muito de um jogador como o Das Bost, que é holandês e que veio substituir um jogador que saiu na paragem de inverno, é um jogador que tem estado a marcar muitos golos. A equipa do Wolfsburgo esteve a vencer por 3-0, mas depois não conseguiu jogar com o resultado, não conseguiu manter essa vantagem, deixou-se empatar, mas ao mesmo tempo conseguiu ter uma reação depois e já marcou aos 93 minutos. Portanto, isto diz muito da equipa e diz muito daquilo que o Sporting tem que esperar nesta quinta-feira. E teres estado lá no campo como profissional, dá para estares a ver um jogo e dizeres ao jogador que está em campo: eu não fazia assim, apesar de ele não te ouvir? Pois, sim, dá, e muitas vezes a opção, eu chamo-lhe a capacidade de decisão que os jogadores têm que ter. Acho que isso tem que ser uma coisa muito, muito rápida, em que os jogadores têm que saber se vai fazer um passo comprido, se vai fazer um passo curto, se vai fazer um passo de risco, se é o momento para fazer uma finta, se é o momento para guardar a bola, se é o momento para dar continuidade ao ataque, se é um momento para voltar para trás e a equipa respirar. Isso é a capacidade de decisão que o jogador tem que ter, para mim, e eu acho que isso é fundamental. E tu, como jogador de futebol, já sabias o que fazer à bola antes de... Já, muitas vezes já sabia o que é que ia fazer. Como é que se ganha isso? Inato. Lá está, é aquela situação. Há duas situações, quer dizer, quando vais a receber uma bola, olhares para o lado, olhares para trás, olhares para os dois lados, e teres a noção do que é que existe à tua volta. Se estão adversários, se estão colegas, se estão perto, se estão longe, que é para teres a noção do tempo que tens e do espaço que tens para te movimentares e para tomares uma decisão. E depois, isso é algo que conseguimos ver. Outra coisa é tu, pelo canto do olho, tu sem te mexeres, conseguires ter a noção de se tens possibilidade de fazer um passo longo, um passo curto, o que é que tu podes fazer a seguir. E isso, comigo, eu conseguia ver pelo canto do olho que estava um colega meu completamente sozinho do outro lado, e às vezes a bola, eu estava de costas para lá e a bola vinha e eu dava-lhe seguimento, e as pessoas diziam: mas como é que tu sabias que ele estava lá? E eu não sei, sabia. Hoje, se te pedisse uma definição do jogador que foste, como é que tu te descreverias? Um jogador de risco, um jogador de grandes jogos, de grandes momentos, de grande intensidade. Gostava de ter a bola, não tinha medo de ter a bola. Era um jogador de definição, de remate, de finalização, eficaz em certos momentos, quando era necessário. E portanto, no Ajax ajudou-me a ser um jogador mais completo. Melhorei muitos aspectos táticos, especialmente. Foram os teus grandes momentos, foram vividos no Ajax? Sim, houve em todos os clubes por onde passei, houve grandes momentos. Talvez no Benfica tenha sido um bocadinho menos, também foi menos tempo e foi um período conturbado para o Benfica, mas o Atlético de Madrid também foi fantástico. Aquela subida à primeira divisão foi fantástica. O Ajax também tivemos momentos brilhantes. A Liga dos Campeões foi vivida com 2 anos de grande qualidade da nossa parte. E no Sporting e na seleção também houve momentos extraordinários. Portanto, em todos os clubes onde passei houve sempre sensações fantásticas. É de Louis van Gaal que tens mais saudades?
Não é do Luís Van Gaal que tenho mais saudades, mas foi de facto um treinador que me marcou bastante. Uma pessoa que não julgava, que não olhava para rótulos, que pensava pela sua cabeça e que compreendia a idade, compreendia o momento, as circunstâncias em que a minha vida estavam inseridas e conseguiu retirar o melhor de mim. Hoje no comentário poderemos ter um trampolim para a carreira de treinador? Não sei, já pensei nisso, tirei alguns cursos de treinador, de gestor também, mas estou perfeitamente identificado com a TVI, com o grupo de trabalho, com a força, com a alma que nós temos e que pomos todos os dias quando estamos a fazer programas. A vontade que existe, o compromisso que existe, a solidariedade que existe entre todos os que trabalham ali na TVI, eu sinto-me perfeitamente identificado com isso e, portanto, neste momento acho que é como comentador que eu me sinto bem. Hoje a TVI já é a tua segunda casa. É, sem dúvida que é. Sinto-me perfeitamente identificado com tudo e com todos, adoro as pessoas, adoro o espaço, adoro, sinto-me feliz. É com um sorriso que vou e é com um sorriso que saio da TVI. Nunca dizes nunca a uma mudança de estação? Já houve conversas, sou sincero, mas neste momento eu tenho um compromisso assumidíssimo com a TVI e, portanto, a minha palavra vale mais do que qualquer contrato ou que me possam fazer uma proposta que seja mais rentável. Neste momento sinto-me bem, a minha família sente-se bem, tenho tempo para a minha família, tenho tempo para trabalhar e por isso é o mais importante neste momento. Foi um tremor de terra a Champions ter saído dos quadros da TVI ao resto desta temporada, mas depois passa para a RTP. Sim, mas tivemos 3 anos fantásticos, acho que foi uma aposta super ganha por parte da TVI. Criámos programas fantásticos, o nosso grupo, o Joaquim, a Cláudia, a forma como trabalharam, o Bruno, o Paulo Pereira, todos têm sido fantásticos na forma como conseguiram dar uma visualização à Champions, e a forma como nós fazemos os programas é uma dinâmica incrível. E penso que isso hoje é que fez com que hoje em dia a RTP tenha assumido o compromisso também de ter a Champions nos próximos 3 anos. Vais ter saudades de passar aquelas noites de ter sido quarta-feira na TVI e sair às 2 da manhã? Sim, sem dúvida. As noites de Champions são noites... É o futebol, o melhor futebol do mundo, como diz o Joaquim. O Joaquim diz sempre é o melhor futebol do mundo. E é de facto o melhor futebol do mundo. E para quem viveu, como eu e o Vítor, que vivemos de perto e tivemos momentos extraordinários, o Vítor chegou a ganhar, eu estive lá perto. Mas tive grandes momentos, grandes golos na Liga dos Campeões, e isso tem uma dimensão que as pessoas não conseguem entender, a não ser quem tenha passado por ela. Há uma dívida de gratidão com o Sousa Martins? Não é uma dívida de gratidão, mas que há um compromisso da minha parte para com ele e para com a TVI, e isso obviamente que sim, foram eles os primeiros a apostar em mim. Obviamente que antes passei em alguns canais e cheguei a fazer um programa na RTP, mas depois houve uma aposta da RTP na continuidade de outras pessoas, na minha não, e eu, desde que o Joaquim e a TVI apostaram em mim, e a forma como eles também me têm ajudado a crescer e têm ajudado a que todos os dias melhor, e para mim isso é o mais importante. E depois na TVI eu sinto-me que estou com a minha segunda família, como estava a dizer há pouco, como disseste há pouco, a segunda casa, eu sinto-me na segunda casa, na minha segunda família. Aliás, estamos constantemente em convivência também fora da TVI, o que é ótimo. E nos comentários que fazes, aplicas muito daquilo que vais aprendendo nesses cursos de gestão, de treino? Sim, é uma forma de... Sim. Há algumas palavras e alguns métodos que são importantes que se identifiquem à medida que vamos vendo e reconhecendo-os dentro do campo. És uma pessoa de muito estudo? Não sou uma pessoa de muito estudo, de pesquisa sim, pesquisa sim, para saber... quantos gols marcou aquele jogador, quantas defesas fez, isso às vezes as estatísticas podem ajudar de certa forma. Já tens uma mini enciclopédia? Não é como, felizmente é o iPad, está constantemente em evolução, está constantemente em crescimento, e ontem foi o Messi que marcou um hat-trick, amanhã vai ser outro, portanto estamos sempre em continuidade, mas sim, pesquisamos muito e porque temos que passar uma mensagem também verídica e factual para os nossos ouvintes. O futebol deixou de ser modalidade para ser entretenimento? O futebol é uma mistura das duas.
É uma mistura de O teu tempo era mais puro? Era mais puro, era mais puro, era menos estático, era menos trabalhado, era menos estudado, menos desenvolvido também, se calhar aspectos técnicos e aspectos táticos e aspectos físicos. Hoje em dia, obviamente que há um crescimento e há um desenvolvimento também do futebol. Hoje em dia o futebol é muito, muito rápido, é muito mais rápido do que era na minha altura. Na minha altura ainda tínhamos ali 3 ou 4 segundos para pensar, hoje em dia isso já não existe. Mas aquilo que eu também te queria perguntar em relação àquilo que fizeste no desporto e olhando para trás na tua carreira, hoje o futebol, ao ser um jogo de milhões, perdeu um pouco daquele que é o seu encanto, da sua pureza, como falávamos aqui? Achas que os números, como em tudo na vida, se encavalitaram nas pessoas? Não sei. Talvez os números tenham obrigado a um crescimento do mundo do futebol, e se calhar hoje em dia o futebol passa a ser... Mais de milhões. Sim. Mais do que um 4-4-2, mais de milhões. Sim, de certa maneira. Quem é o Dani fora do documentário, fora do futebol? O que é que tu gostas de fazer? Quais os teus hobbies? Os meus hobbies hoje em dia é futebol. E estar com a minha filha e com a minha mulher. Os nossos horários são terríveis para podermos ir ao cinema e esse tipo de coisas, porque as horas em que podemos querer ir são horas ou então de dar banho à minha filha ou de estar a ver um jogo de futebol. Porque às 7, 8 horas esses são os horários, mas gosto de estar com os amigos, gosto de viver, gosto de passar o verão em Troia, gosto de ir para a praia, de descansar, de estar com a família. És um apreciador das boas coisas da vida. Sim, adoro um bom jantar com amigos, boas conversas, simplesmente estar em casa rodeado de amigos é fantástico. E o pai Dani, como é que é o pai Dani? O pai Dani? Sou um pai babado, um pai galinha, que está sempre preocupado com a miúda. Consegue impor regras? Não, sou terrível nesse aspecto. Fazes de polícia bom. Sou terrível nesse aspecto. E depois nós temos outra coisa, que é estes horários são bons por um lado, porque nos permitem ter mais ou menos o dia disponível, mas depois a partir das 6, 7 da tarde, e normalmente são esses horários é quando ela sai do colégio, e portanto talvez 2, 3 vezes por semana possa ter tempo para estar com ela, para lhe dar o banho, para jantarmos, para estarmos a conversar um bocadinho, como é que foi o dia, como é que não foi. Outras vezes é feito muito à pressa, posso ir buscá-la e depois a seguir deixo com a minha mulher e tenho que seguir para a TVI, ou então tenho que ir ver um jogo. Mas gostava de estar mais tempo com ela, claro. Gostava, mas quer dizer, mas isso também é com a idade dela, ela vai fazer 4 anos agora em março, portanto também conseguimos estar, porque há um ou outro dia em que eu não tenho de trabalhar e então não vai ao colégio, ou vai só de manhã e depois eu vou buscá-la e passamos a tarde todas juntos. Mas há sempre tempo. Ela já conhece, tem noção da popularidade? Não, da popularidade não, tem noção que eu trabalho na TVI, que joguei futebol, diz que detesta futebol, não gosta nada de futebol. Não gosta de futebol. Tira o futebol da televisão, papá, tira o futebol da televisão. Não gosto dos teus programas são uma seca. O futebol é uma seca, os programas da Isso é quase uma facada no coração. Não, porque eu compreendo estar ali a ver 3 ou 4 homens a falarem de futebol, para uma menina de quase 4 anos não deve ser nada agradável, e portanto eu percebo perfeitamente. E em casa temos uma grande dificuldade, quando eu tenho que estar a ver jogos, temos que estar ali na luta em quem é que fica numa sala e noutra, e no quarto, e isso por aí fora. E agora, com uma segunda filha a caminho, quais são as grandes preocupações? Já tens uma caçadeira em casa? É aquilo que eu pergunto. Não, pois. Não tenho, vou ter tempo para isso, mas pronto, é normal, eu não crio grandes expectativas, vivo o dia-a-dia. Estamos super satisfeitos, foi tudo planeado, temos tudo organizado e, portanto, estamos perfeitamente à vontade e completamente ansiosos por um lado, mas por outro, super satisfeitos com o trajeto. Um desejo teu ter uma família grande? Sim, ou por aqui já fechou lá? Não, estamos em conversações. Estamos em conversações, eu e a minha mulher. Para já é complicado, depois de uma gravidez e agora que ela está com 7 meses e pouco. É complicado estar a falar sobre isso, e já sei que a resposta é sempre a negativa, porque ainda está
e ainda tem lá uma menina dentro, já estar a pensar noutro. Mas temos tempo para pensar nisso, mas 2, 3 filhos seria o ideal. Da experiência de vida que tiveste lá fora e que te obrigou a amadurecer mais cedo, mais depressa, da carreira que tiveste no futebol, o que é que já passas à tua filha e o que é que gostavas de passar à filha que está para vir? Para já ainda é tudo muito poucas regras, algumas sim, obviamente, mas ainda há muito pouco. Acho que ainda não tem muita noção desta vivência. E, quer dizer, já viajámos, mas ela só sabe falar do andar de avião, portanto ainda não conhece os países, as cidades, tudo isso, a cultura. Os pontos fortes de cada uma dessas culturas onde vivi, o que é que isso me ajudou a crescer e de que forma é que me ajudou a crescer cada cultura, cada forma de ser de um povo, de outro, e portanto acho que ainda é curto neste momento a capacidade de recepção em relação a este tipo de temas. Com o comentário na televisão, com essa nova vida como comentador, e lá está, comentador de futebol na Champions, na Liga Europa, na TV, nessa tua segunda casa, voltaram os pedidos de fotografias, voltaram os autógrafos, ou nunca se foram embora? Sim, de certa forma nunca se foram embora. Quando eu me afastei, quando deixei de jogar e afastei-me, mas continuo a ir a um restaurante ou outro e pedem para tirar uma fotografia e tal, mas diminuiu muito. Sim. Diminuiu muito aquilo que... Mas também porque uma pessoa começa a aprender a proteger-se dessas situações era mais complicado quando jogava e no início sentia-me um pouco inconfortável em relação a esse tipo de situações. Uma pessoa ir na rua, estar num centro comercial, estar num restaurante ou alguma coisa assim completamente cheio, centenas de pessoas, e de repente virem não sei quantas pedirem-te autógrafos, uma pessoa fica... trema ali um bocadinho, quando não se está habituado. Depois tem que se conviver com isso e tem que ter a noção de que isso faz parte. Agora, uma coisa é quando estamos identificados com o clube, portanto estamos vestidos a rigor, digamos assim, e isso acontece. Outra coisa é na nossa vida privada e andarem constantemente a solicitar. Eu percebo que as pessoas queiram isso, mas também tenho que perceber que do outro lado há uma família, há uma privacidade que quer ser mantida, e isso muitas vezes não acontece. As pessoas não se preocupam com isso, preocupam-se em ter um autógrafo ou uma fotografia. A fama está mais neste mundo? Não está mais, é perfeitamente coerente com aquilo que hoje em dia existe. É um preço a pagar. É um preço a pagar, o mediatismo é enorme, portanto as redes sociais, a quantidade de revistas, jornais que nós temos, quer dizer, isto hoje em dia não se dá um passo sem que se saiba, não é? Ou se quisermos saber, há sempre forma de saber. E portanto eu compreendo isso, só estou a tentar explicar o que é que também vai nas cabeças tanto de um lado como do outro, mas para mim é uma situação que é perfeitamente normal e convivo hoje em dia, ou desde há uns anos para cá, que convivo muito bem com isso. Aliás, desde que fui para a Holanda comecei a conviver muito melhor com isso, porque havia sempre um grande respeito pela pessoa a quem se estava a pedir a fotografia ou um autógrafo, e isso fez-me perceber também que do outro lado, que era um pequeno gesto nosso, mas que tinha um significado muito grande para o outro lado. Faltam 5 minutos para terminarmos as conversas de esquina, e pergunto-te, há diferenças entre o Dani público e o Dani privado? Ou és muito transparente naquilo que dizes, naquilo que fazes? Quando jogava, sim. Quando jogava era uma coisa em público e outra coisa em privado. Quase bipolaridade. Era quase bipolar. Hoje em dia já não. Hoje em dia sou igual. Hoje em dia já não tenho nada a esconder. Por assim dizer. Sei que não és um homem de história, disseste-o ao longo desta entrevista, mas tenho que te questionar sobre isto. Daqui a muitos, muitos anos, quando as tuas filhas estivessem a ler algo sobre ti, no campo e fora dele, como é que gostavas de ser recordado? Não me importa como é que... Não te importas que digam o que disserem que não... Não, porque já disseram tudo sobre mim. Portanto, não vou preocupar com isso. Já foi tudo dito. E só quem me conhece bem, e tu ainda há pouco tempo tiveste essa experiência, que disseram, dizem que o Dani é assim, mas afinal o Dani é assado. É. Sim. Portanto, isso para mim, a mim importa-me o que é que as minhas filhas pensam, o que é que a minha irmã, a minha mulher, o meu pai, o que é que a minha mãe pensava, a minha avó, essas pessoas que estão constantemente no meu dia-a-dia. Interessa-me assim que essas pessoas saibam aquilo que eu sou e o compromisso que eu tenho com a minha vida e com os meus.
Isso para mim é que é importante. Agora, aquilo que eu fiz dentro do campo, e aquilo que fiz fora do campo, e que fiz à noite, e que fiz de manhã, e que não sei o quê, que não sei o que mais, isso faz parte de... primeiro, faz parte da minha vida, da forma como eu vivi a vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém me pode julgar ou deixar de julgar, porque se estivessem no meu lugar, muitas das pessoas, se calhar, tinham feito 3.000 vezes pior. E portanto eu nunca magoei ninguém, nunca prejudiquei ninguém. Se prejudiquei o meu trajeto, foi o meu compromisso com essa atitude que eu tomei, ou com essas atitudes que eu tomei, e portanto não, da mesma forma que eu não estou à espera que me desculpem, também não quero que me venham dizer mas porquê é que fizeste isto, ou porquê é que fizeste aquilo, ou podias ter sido. Eu também posso dizer isso de muita gente, e não digo. Agora compreendo, por ser famoso e talvez por ter tido aquela capacidade que foi reconhecida por muita gente para jogar futebol, que as pessoas esperavam que eu fosse isto ou fosse aquilo, mas aquilo que as pessoas esperam de mim e aquilo que eu quero são situações diferentes. E ao terminar, quem é o Dani? Uma pessoa bem resolvida? Sim, uma pessoa bem resolvida. Estou feliz, sinto-me bastante feliz com o meu trabalho, sinto-me feliz com a minha família, tento aproveitar todos os dias e ter a noção de que a vida é de facto bastante curta. Cada vez mais temos que conviver com doenças e com tragédias, e portanto acho que cada vez mais temos que ter a noção de que carpe diem, seize the moment, e viver a vida, viver feliz. Espero que tenhas gostado, Dani, de ter estado aqui nas Conversas de Esquina. Muito obrigado por teres aceito este convite. Nós regressamos na próxima semana com o jornalista TVI Henrique Mateus. Voltamos à TVI. Beijinhos e abraços. Até à próxima semana. Tchau, tchau. Not really her style, and they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says